Uma boa noite a todos. Feliz pela oportunidade de estar aqui junto com vocês no estudo mais uma noite. E, como sempre, vamos iniciar com a nossa prece, fechando nossos olhos em busca dessa sintonia com a espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade do estudo, agradecendo a espiritualidade que ampara os nossos estudos, colocando o nosso pensamento nas luzes da espiritualidade, e que o semeador divino, com essa palavra tão linda da doutrina, possa cair em nosso coração, não sobre a beira do caminho, nem pedregal, mas que encontre um solo fértil, que a nossa mente e o nosso coração estejam prontos para receber essa palavra, para assimilar a palavra e colocá-la em prática. Tão importante nos nossos dias de hoje. Muito agradecida, damos por iniciada a nossa noite de estudo, dando graças a Deus, assim seja. Vamos lá então, o tema de hoje é felicidade e infelicidade relativas. Tratar desse assunto neste momento, não é? Vamos em busca de abordagens diferentes. Vamos lá. O nosso tema, felicidade e infelicidade relativas, está no Livro dos Espíritos, no livro 4, Esperanças e Consolações. No capítulo 1, que fala penas e gozos terrenos, e também temos no Evangelho, e a doutrina é riquíssima em tudo que traz para nós sobre o tema. Então, hoje, vamos começar a refletir, então, sobre felicidade. Para a gente começar, eu queria aqui que nós partíssemos de algumas premissas. Então, vamos lá. Nós somos espíritas, sim. Então, somos cristãos. Então, vamos ouvir a nossa palestra partindo desse princípio, falar de felicidade como cristãos que nós somos. Em segundo, nós já estudamos, já conversamos sobre estarmos num planeta de provas e expiações. Então, essa é outra premissa. Vamos falar de felicidade, de infelicidade, mas vamos partir deste ponto. Estamos no planeta de provas e expiações. Outra premissa. Há sobre nós, há sobre o nosso planeta, o domínio de uma bondade e de uma justiça soberana. Deus, infinitamente bom e justo. Bem, e o que mais? Outro detalhe. Somos espíritos imperfeitos. Partimos também deste ponto. Alguém aqui é perfeito? Não. Todos temos qualidades e defeitos. Estamos numa caminhada de evolução. Este é um detalhe. Somos pacientes? Não. Somos materialistas? Sim. Somos espíritos de terceira ordem. Então, tratar do nosso tema de hoje com todas essas premissas e este entendimento. O nosso tema de hoje, então, está no Livro dos Espíritos, na questão 920 a 933, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, 6 e 25, no livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, e no livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Para começar, então, vamos falar do conceito de absoluto e de relativo, já que Kardec fala da felicidade relativa. Absoluto é o que depende apenas de si próprio, não se submete a nenhuma condição e não tem restrição. Relativo é o que tem natureza dependente, estabelece uma relação comparativa e não existe por si mesma. Bom, então agora é hora de voltar um pouquinho lá na premissa. E eu vou fazer um convite para vocês. Voltamos à premissa de que somos espíritos de terceira ordem e que este é um planeta de provas e expiações. Então nós não temos um conceito de felicidade. O nosso conceito de felicidade absoluta neste planeta e na situação que nós temos é impossível. Então como que eu vou viver em busca de uma felicidade que eu nem conheço, que eu nem sei? O Evangelho fala que a felicidade não é deste mundo.
exatamente porque a felicidade absoluta, ela exige de nós outro comportamento. Ela exige de nós ganhos de consciência. E quando a gente fala aqui de relativo, a gente vai fazer algumas perguntas e aí vem um outro convite. O convite para a palestra de hoje é usarmos o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Quando a gente fala de reforma íntima, a gente tem que se perguntar, a gente tem que se questionar como eu vou me reformar se eu não me pergunto as coisas, se eu não me conheço, se eu não me entendo. E eu não tenho que ficar olhando, o meu hábito é olhar o mundo. Nós vivemos de uma forma cruel, numa sociedade que aponta, que julga. Mas olha lá a nossa premissa inicial. Somos espíritos imperfeitos. Não sou eu, você, somos todos. Não tem nenhum país, não tem nenhum local onde tudo é perfeito. E a nossa relatividade para encontrar felicidade é complicada. Então não é que a felicidade não exista. Existe uma felicidade absoluta que nós não temos capacidade de viver e de entender. Então qual é a felicidade que nós buscamos? Essa é a grande pergunta. Onde é que está o teu tesouro? Porque tem uma fala na doutrina que diz assim, onde está o seu tesouro, está o seu coração. É ali onde você vai atuar. E quando a gente fala de felicidade relativa, é porque nós comparamos, é porque nós colocamos uma felicidade condicionada. Pelas nossas imperfeições, pela nossa dificuldade de viver, de entender, de ganhar consciência, a gente não se pergunta. E a gente vive a felicidade de uma busca sem fim. Colocamos a felicidade em coisas que não podemos ter. Colocamos a felicidade em resoluções que não estão na nossa mão. Queremos transformar os outros. Queremos transformar o mundo. Queremos transformar o nosso país, a nossa casa. Mas como é que nós fazemos isso? E aí vai outra pergunta para você. Se pergunte agora, como você está fazendo para melhorar o seu país para melhor? Como você está fazendo para melhorar a sua casa e torná-la um ambiente melhor? Como você está fazendo para tornar-se uma pessoa melhor? E responda. Responda. Essa resposta, eu estou vendo uma palestra bonita. Nós somos espíritas. Precisamos acordar. Não estamos ouvindo uma palestra bonita. Estamos pegando informações para nos ajudar, para tirar de nós, para nos sintonizar, para que nós possamos agir. Não é o outro que age, somos nós. No Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a resposta é não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E a questão 922, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um pode ser uma desgraça para outro. Há uma medida comum de felicidade para todos? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Agora é a hora de voltarmos um pouquinho lá naquela premissa. Lembra do planeta de provas e expiações? Então, nessa pergunta, Kardec diz: não é possível uma felicidade completa? Então, por que é que nós vamos nos esgotar em busca de uma felicidade que não existe? Tentando buscar essa felicidade, o que a gente faz? A gente começa a colocar ela bem longe. Então, eu coloco que eu só vou ser feliz se tal coisa acontecer. Aí essa coisa acontece. Agora eu coloco outra. Eu continuo infeliz. Aí eu coloco outra coisa. Então, eu preciso de mais. E assim nós vivemos.
Lembra lá da premissa de que nós somos espíritos de terceira ordem? Então, nós colocamos a felicidade onde? Será que eu não estou colocando a felicidade no outro? Eu tenho que colocá-la num lugar onde eu posso construir. E quando eu colocá-la dentro de mim, eu vou me perguntar: eu estou construindo? Como é que eu estou construindo? Não, eu estou construindo a minha felicidade. Eu quero uma felicidade na minha casa, mas eu estou construindo essa felicidade querendo que todo mundo da minha casa se mude. E mesmo assim, se essas pessoas todas saírem de lá, se elas todas forem embora e mudarem, isso pode demorar. Então essa felicidade não vai existir nunca. Nós temos que entender. Esse mundo é provas e expiações, sim. Mas o que a doutrina diz pra gente? Estamos no local certo, na família certa, estamos onde deveríamos estar. Podemos ter inimigos à nossa volta? Sim. Dentro da nossa própria família? Sim. Mas é esse o foco? Não. Qual é o foco? Ser feliz. Não foi para isso que Deus me criou? Então, tudo que acontece não tem um propósito? Por trás desse propósito que é dor. A gente sempre fala assim, não vai pela dor, não vai pelo amor, vai pela dor. Então tá bom. Deus soberanamente justo e bom? Sim. Então por trás desse propósito de dor, existe uma virtude a ser descoberta. E como é que eu estou vivendo o meu sofrimento e dele encontrando uma virtude? Nós já não sabemos que é assim? Não há surpresa. Ninguém foi enganado. Lá das premissas iniciais, nós já partimos delas. Então não há dúvida, não há surpresa. Então agora é pegar o que nós temos e nos perguntarmos realmente: eu coloquei a minha felicidade na minha mão ou na do outro? Bom, se eu coloquei a minha felicidade na mão do outro, então eu estou aqui parada, sem fazer nada, não é? Aqui Kardec faz um comentário interessante. O homem compenetrado no seu destino futuro não vê na existência mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola de aborrecimentos passageiros numa viagem que devem conduzi-lo a uma situação melhor. Em virtude de desvios, entramos num caminho de inconsequência e que nos levam à infelicidade. Aqui vamos nos lembrar que nós somos espíritos eternos, que nós temos toda uma caminhada a acontecer e que a felicidade completa não conhecemos e nem é deste planeta. O Evangelho diz no capítulo inteiro, a felicidade não é deste mundo. Então precisamos entender sobre isso. Quando ele fala aqui de que é uma passagem, eu lembro de uma historinha para compartilhar aqui com vocês. Havia um sábio muito feliz. Isso se espalhou. E um homem querendo encontrar a felicidade, ele achou que ir em busca desse sábio, ele ia ouvir coisas incríveis. Como assim, né? Um sábio, ele deve me contar assim o segredo da felicidade. E ele foi, pegou a mala e viajou uma longa distância. Chegando lá no local, ele já começou a estranhar. O local era muito simples, não tinha muita coisa, a casa era muito humilde. Quando ele bateu, ele viu aquele sábio com aquele rosto sorridente, um rosto satisfeito. Mas quando ele olhou para o ambiente, ele viu que não tinha quase nada, tinha muito pouca coisa. E ele logo foi perguntando, mas escuta aqui, eu vim de tão longe para lhe questionar sobre a felicidade, essa que eu vejo no seu rosto. E eu olho aqui e me pergunto, como é que você pode ser feliz com tão pouco? E aí, o sábio simplesmente olha para ele e diz, mas você acha que eu tenho pouca coisa? Olha aí a sua mala. Tem muito pouca coisa aí também nessa mala. E você vem em busca de felicidade com essa pouca coisa que trouxe. E aí ele diz, mas eu estou de passagem. E o sábio, então, simplesmente olha para ele e diz, eu também.
Nos reconhecer como espíritos imortais é parte do ganho de consciência existencial. Quando a gente amplia essa consciência, é esse comentário de Kardec aqui. A gente passa a entender que muitas coisas não importam. A civilização, criando novas necessidades, não será a fonte de novas aflições? E a resposta aos males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e viver sem cobiça, poupa-se a muitos aborrecimentos. Invejais os prazeres dos que vos parecem felizes no mundo. Então, voltando lá nas nossas premissas sempre, por isso que eu as coloquei. Hoje, o que nos faz feliz? Houve novas criações, houveram descobertas e hoje nós temos uma mídia digital, hoje nós temos as redes sociais. E o que me faz feliz? É ganhar like? É ouvir somente elogios? Então eu estou alimentando meu ego. Nós temos que nos perguntar: por que é que ficamos infelizes ao olhar um comentário na internet? Em vez de responder automaticamente, faça-se o questionamento. Eu trouxe esse convite porque a doutrina, ela é comportamento. Ela não é livro. Ela precisa sair e vir aqui para nós. Nós somos espíritos de terceira ordem. E como é que nós mudamos isso? Nos reeducando. Olha só quanta reeducação é necessária para nós. Quando eu estou colocando a felicidade de forma errada, na busca errada, ela nunca vai me satisfazer, porque felicidade não é isso. E quando eu acho que o que eu preciso fazer é mudar as coisas que eu não consigo mudar, a felicidade também está errada. E o que me falta então? É pensar, é se perguntar, é se reeducar. Nós precisamos nos entender como espíritos imortais. Nós falamos isso, nós lemos isso, mas nós não vivemos isso. Se nós olharmos que este planeta não existe felicidade completa, a gente precisa pensar então. A gente costuma pensar que beleza traz felicidade. Mas, poxa, vamos pensar, as pessoas bonitas todas são felizes? Não são. Não, mas dinheiro, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver, eu penso em ter. Eu penso muito mais em ter do que em ser. Muito bem. Então, felicidade é ter. Mas tem gente que tem muito. E é feliz o tempo todo? Existe felicidade para essa pessoa? É relativo. Então, felicidade não é ter? Mas existe gente que tem pouco e é feliz. Acabamos de ver a história ali do sábio. Então, felicidade não é ter. Não é só material. Não. E aí a gente fala de poder. Não, mas então felicidade é ter poder. E será que as pessoas que têm poder são felizes? A gente sabe que não são. Então, felicidade não é nada disso. E nós nunca paramos para pensar. Nós sofremos, gostamos de compartilhar a infelicidade, mas não pensamos que às vezes a nossa felicidade está na dor. A felicidade está em sermos vítima. É melhor a gente começar a se perguntar, porque ela é diferente para cada um. O que é bom para um pode não ser bom para o outro. E nós nem estamos pensando sobre isso. Isso é importante. A questão 931. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder o teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação.
Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não será mais tão infeliz neste mundo. Será para ele um paraíso terrestre. Questão 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Pela fraqueza dos bons, porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos, mais fechados, mais parados. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Voltando então à nossa premissa de que somos espíritos de terceira ordem e que temos muitas dificuldades, vamos colocar então nesse questionamento aqui: o que estamos fazendo como pessoas boas e como cristãos que dizemos ser? Vamos nos perguntar como é que a doutrina está agindo em mim neste momento de pandemia, pelo qual passa todo o planeta, não é só o nosso país. Estamos falando mal das pessoas? Estamos cobrando dos outros? Estamos olhando o caminho do outro? E para nós, estamos mergulhados numa infelicidade? Estamos construindo felicidade apesar das mudanças por que passa o nosso planeta? Sim, se sabemos que a pandemia é um efeito e que a causa existe e quem está por trás dessa causa é um Deus soberanamente justo e bom. Lembra da premissa? Então é deste princípio que temos que passar. E aí vem o questionamento: eu estou sendo bom? Eu acho que eu sou bom, então tá bom. Então agora vamos, o que você tem feito realmente nessa pandemia? Como você tem ajudado a sintonia do planeta? Como você tem ajudado a sua família? Será que eu estou em casa, no meu condicionamento reclamatório? Eu reclamo de estar em casa enquanto muitas pessoas estão aguardando o leito de UTI. Enquanto famílias estão tendo perdas complicadas para se trabalhar. Enquanto pessoas estão sem emprego. O que eu estou fazendo? Quem sou eu neste momento de pandemia? Na questão 933, Kardec então pergunta: se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Inveja e ciúme, felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com eles não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele, como fantasmas que não o deixam em paz, e o perseguem até no sono. Com essas paixões, o homem cria para si mesmo sofrimentos voluntários. E o comentário de Kardec é que o homem se faz infeliz pela importância que dá às coisas do mundo. A vaidade, a ambição e o orgulho ferido o fazem infeliz, da mesma forma que o homem pode ponderar a sua vida e analisar a sua infelicidade, também pode ponderar e analisar os meios de consolação que ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. O Livro dos Espíritos, esse capítulo, ele não fala somente de sofrimento. Ele fala de penas e gozos terrenos. E fala de esperanças e de consolações. Então elas existem. Esse comentário de Kardec, esse questionamento, e a gente ficar falando assim, não, então eu estou no mundo de provas e expiações, não adianta ser feliz, eu não sei o que fazer, não tenho nada. Então eu vou sentar aqui e desistir. E não é isso que acontece. Não estamos vivendo sobre castigo, mas estamos sob a lei de causa e efeito.
Então, sabemos também sobre o poder do pensamento. E sabemos também que algumas consequências nós trazemos de outras vidas e algumas nós fazemos nesta mesma oportunidade. Sabemos também que a vida é uma escola, que nós temos muito que aprender, que temos a necessidade de entendimento, de ampliação de consciência sobre muitas coisas, e aí precisamos efetivar a partir deste entendimento. Algumas coisas acontecem, esse capítulo, tem um capítulo do Evangelho, né, sobre causa das aflições, e ele é muito extenso, é o capítulo 5, e ele é muito importante em vários conteúdos. A gente vai falar de algum detalhe dele mais para frente. Mas o que interessa ali é que, falando de aflições, falamos também de consolações. Falamos das nossas impossibilidades, mas nunca estamos sós. Quando nós temos a premissa de um Deus soberanamente justo e bom, podemos recorrer a Ele. Olha a doutrina, o quanto ela vem nos ensinar. Por isso fala que o Espiritismo, ele abre esse elo de possibilidades. Ele abre para o nosso entendimento de um futuro melhor, que todos estamos numa mesma caminhada. Então imagina essa corrida. Todos estamos numa corrida. Qual é o final dela? A evolução. E nós temos várias pessoas ao nosso lado, cada uma no seu ritmo. Vamos pensar na Maratona São Silvestre. As pessoas vão lá para ganhar? Não. Todo mundo vai chegar lá na linha? Sim. O intuito é chegar lá naquela linha. Mas cada um sabe que cada um tem a sua idade, cada um tem a sua forma de ser, que existem várias histórias que cada um traz consigo para aquela corrida e que não importa o que o outro tá, algum tá com sede, algum tá com dor, outro tá com mais dor, um tá sofrendo, o outro tá correndo na boa. Algum se preparou melhor, outro não se preparou tão melhor assim. Então este caminho, a gente não tem que ficar se medindo, se comparando. A gente não tem que ficar procurando coisas à nossa volta, a gente tem que entender o nosso propósito. Nós temos um propósito de vida. Então é diante deste propósito que nós temos que criar responsabilidade. Responsabilidade de sermos espíritas, responsabilidade de sermos bons e da nossa caminhada. Algumas coisas independem da nossa vontade. Então, o que nos cabe? Submissão à situação que não entendemos. Resiliência diante das mudanças que estão acontecendo. Eu não posso mais sentar e chorar, eu tenho que ver diante do que eu tenho hoje, o que eu posso fazer daqui para frente. No Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, Kardec vai dizer: não procureis a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo. Escutai-o, amai e orai. Deus consola e dá força aos que pedem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimos, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Aqui nessa questão fala de fortalecimento do espírito. Olha que importante que é isso. Quanto mais nos fortalecermos espiritualmente, mais conseguiremos passar por tudo aquilo que é uma vicissitude natural do nosso caminho de evolução. Então a pergunta é: o que temos feito pelo nosso fortalecimento espiritual? O Evangelho, ele vem falar do Consolador, e ele fala também, né, no capítulo 5, que a felicidade não é deste mundo. Então não adianta a gente procurar em coisas. Se nós estamos no mundo material e estamos procurando felicidade em coisas, então nós já estamos caminhando errado. Parte desse princípio. Então, como caminhar certo? Descobrir que a felicidade é a nossa forma de ver as coisas. É a forma como nós vivenciamos as mudanças. Já sabemos que não tem novidade. As mudanças vão acontecer. Já sabemos que tudo tem positivos e coisas negativas também.
Já sabemos que pelas nossas dificuldades a gente tem o hábito de ruminar, reclamar, comparar, julgar, condenar. A gente tem essa maquininha. Então a gente precisa retroceder. A gente precisa se reeducar com relação a este ponto aí. E a gente se perguntar, se o Espiritismo é tão consolador, por que eu estou tão ansiosa? Será que eu estou tendo pouco entendimento? Será que eu não estou colocando o Espiritismo realmente dentro do meu coração e na minha atitude, como eu deveria fazer? O quanto eu estou tentando fazer isso? E aí vem aquela velha frase, conhece seu verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz em melhorar-se. Não vamos conseguir muito, mas nós vamos nos esforçar. Somos fracos de vontade. Temos vontade no bem? Conhecemos, temos entendimento de Deus, sim, mas temos fraqueza espiritual. Fraqueza porque falta consciência. Quanto mais eu ganho consciência, mais eu entendo. Quanto mais eu entendo, melhor é a minha atitude. Eu fico pensando assim, eu quero morar em outro país. Lá naquele país lá as pessoas já entendem, tem uma placa proibido pisar aqui. Aí ninguém pisa. E aí eu me pergunto, quando eu me deparo com uma situação que é uma barreira, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como partir dali, o que eu faço? Eu reclamo, eu xingo, eu vou mesmo assim? Ou eu realmente paro e não faço? Então é fácil a gente olhar que é lá que está o bom, mas o que eu tenho feito aqui? Eu não me pergunto? Eu não me trabalho com relação a isso? Por que é que aqui no Brasil a gente não respeita as ordens? Por que é que a corrupção impera? E aí eu volto para mim, porque eu não posso atender ao outro, eu não posso mudá-lo agora. Ele está no caminho dele, eu volto para mim. Como eu estou me corrompendo? Me justificando dos meus erros? Ou o que eu pego daquele erro e digo assim, o que eu aprendi com esse erro? Aí eu fico me lembrando do sofrimento, eu fico contando para várias pessoas, não, mas lá na minha casa eu passo por isso, por isso, por isso. Não, mas na minha vida eu já passei por isso, por isso, por isso. Não, mas eu estou com um problema maior. Não, mas eu estou com um problema maior. Eu vivo nessa volta em cima dos meus problemas. E aquela pergunta que eu preciso fazer, já me passei por uma situação difícil. Quem não passou? E o que foi que eu aprendi daquela situação difícil? O que eu trouxe para mim hoje? Se este é um mundo onde eu passo o sofrimento, a dor, para o meu aprendizado, então a pergunta é, o que foi que eu aprendi quando eu sofri? O capítulo 5 vem complementando todas as questões do Livro dos Espíritos. É importante a gente voltar lá e ler. Ele é longo e vamos lendo aos poucos, mas vamos digerindo e nos informando com aquilo, deixando que aquilo brote, que aquilo vire um pensamento, um questionamento. No capítulo 6, nós falamos aqui um toque do Consolador, mas olha só o que diz no capítulo 25. Buscai e achareis. Só no tópico já fala assim, ajuda-te e o céu te ajudará. E o que ele vai dizer aqui? Que se a gente buscar, a gente vai encontrar. Então qual é a dúvida? Precisamos buscar mais? Olha que colocação importante. Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Então cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Olha só, que missão importante. E será que eu tenho feito mesmo? Será que eu tenho buscado meu consolo no orai e vigiai? E Deus diz, amai-vos uns aos outros. Será que eu tenho buscado uma melhor sintonia amando? Ou eu tenho buscado reclamando, comparando, me justificando? No livro Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles nos diz então que não faltarão provocações e tentações. E se estes são dias de loucura, não te deixes enlouquecer.
Se são horas de agressividade, não te permitas enfurecer. Se são momentos de tragédia, não queiras sucumbir nas mãos dos maus, por motivos que não se justificam. E para sucumbir, somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever da caridade na vivência suprema do amor. E se você estiver cheio de questionamentos, ora mais. Se você estiver cheio de medos e dúvidas, ora mais um pouco. E se você estiver sendo invadido por ansiedade e medo, vigia mais. E recorda-te, Jesus está sempre do seu lado, está conosco. Aqui nós vamos sempre lembrar que o que depende de nós, nós podemos fazer, podemos contribuir. E que enquanto nós mudarmos a nossa sintonia, enquanto nós buscarmos ser melhores, à nossa volta, outras coisas também mudarão. Coisas novas também acontecerão. A partir de mim, a partir do meu amor. E eu ouvi uma vez uma frase que eu uso sempre, porque ela me abriu naquele momento uma luz imensa. E acabou com um sofrimento assim de um dia, num local onde as pessoas estavam brigando, se desentendendo, uma não falava com a outra. E aí eu li alguma coisa que eu não lembro nem qual livro foi, mas me dizia assim: não tem amor, coloque amor e terá. Se não tem, a gente precisa levar. E aí eu resolvi, naquele dia, presentear as pessoas que estavam para lá de enfesadas, né, com um cartão, e cada cartão continha uma mensagem. E eu fiz com que cada uma lesse. Então, naquele momento, já mudou a harmonia, já mudou a sintonia. E nós podemos muito pouco, mas nós podemos. Lembra dos bons quietinhos? Muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes a gente vai sucumbir, mas nunca estamos sós. Precisamos vigiar, precisamos orar e precisamos amar. Precisamos colocar o amor. Precisamos retroceder o nosso pensamento. Não curtir o sofrimento pela dor. Teve uma pesquisa sobre cérebro, claro que em laboratórios em outros países, e a Nete Rodrigues, acho que é o nome dela, e ela conta sobre isso. E ela diz que quando foi mapeado o cérebro para descobrir as luzes que se acendiam onde o cérebro se movimentava para sentir prazer, para sentir felicidade, ela descobriu que não era pela beleza, não era quando comentava o que a pessoa tinha, não era quando comia um bolo de chocolate, uma coisa gostosa. Acendia quando a pessoa comentava um fato doloroso. Ou seja, descobriu que nós temos, às vezes, um insight de felicidade, de prazer na dor. E isso é uma vida inteira, uma cultura de vitimismo que nós temos pelas nossas imperfeições, pela nossa mania de apontar o outro. A felicidade, ela está dentro de nós. E como é que a gente acessa essa felicidade? Através da consciência. Com a consciência que nós ganhamos das nossas possibilidades, de onde a gente vai colocar a dependência da nossa felicidade e da nossa forma de agir, e a gente já sabe assim, se a gente age no bem, a gente recebe coisas boas. Então isso é uma consciência que ganhamos. Então a gente já sabe também que a gente vai errando e também construindo algumas coisas que a gente precisa melhorar. Então qual é a chave de tudo isso? É diante das dificuldades, diante do que nós não temos capacidade de prever, não dependeu de nós. Isso também acontece, isso também existe. A perda de um ente querido, por exemplo. Não dependeu de nós, não dependeu da nossa vontade. Também nós não podemos mudar. A nossa consciência vai dizer para nós que este planeta aqui, ninguém vai ter dúvida, nós nascemos, aí nós somos crianças, nós somos adolescentes, nós temos toda uma vivência madura e o nosso corpo vai envelhecendo. À medida que ele vai envelhecendo, qual é o nosso papel? A consciência. Como é a nossa consciência?
É ganhar consciência para quê? Nos educar, porque uma hora nós vamos querer ir, mas o nosso corpo vai dizer não dá. O nosso corpo vai dizer chega. O nosso corpo vai nos limitar. E nós temos um fluido vital, que nós já sabemos, que também vai ter um fim. Nós não somos eternos, a gente não vive. Hoje nós temos uma vivência maior. Vivemos até 100 anos, até perto de 100, até mais de 100 anos. Mas em algum momento disso aí, nós temos um corpo perecível. E isso é um entendimento que a gente precisa ter. Então não precisamos sofrer pelo envelhecimento. Olha quanta coisa a gente já pode tirar a partir disso. O sofrimento da perda dos entes queridos, ela vai acontecer. Ela vai acontecer e o sofrimento vem. Mas como é que nós vamos lidar com esse sofrimento? E o que nos consola? Nos consola o amor que vai existir sempre, o reencontro, a vida por um futuro melhor, o momento de caminhada. O que acontece? Essa pessoa simplesmente cruzou uma linha. A linha de chegada dela dessa encarnação. Nós também vamos cruzar. Então, diante do sofrimento voluntário ou involuntário, qual é a nossa atitude? Como espíritas, como espíritos eternos e como pessoas que querem ganhar entendimento e como pessoas boas. O que nós podemos fazer? A oração nos consola, a oração nos ajuda. Temos tanta busca nessa doutrina tão especial. E do livro Sinal Verde, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, tem um capítulo que chama Em Torno da Felicidade. E eu tive que trazer aqui, porque ele me chamou a atenção. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas ela reside com o endereço exato na consciência. O amor é a força da vida. E o trabalho vinculado ao amor é uma usina geradora de felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver cinza e derramar-se em chuva, medite na colheita feita, que chegará do campo, e na beleza das flores que surgirão no jardim. Isso para dizer que se a gente olhar de uma outra forma, se a gente puder acessar o amor, a atitude no bem, o bom pensamento, a oração e tudo que a doutrina sempre fala para a gente, nós vamos ter uma nova forma de passar pelas dificuldades que com certeza acontecerão. Se a gente já viu que não é neste planeta, né, que entendemos e que sabemos lidar, e que nós mesmos não temos a capacidade de lidar com a felicidade, mas nós podemos criar muitos momentos felizes. Quando a gente ama e faz as coisas, as alegrias, quando a gente aprende, quando a gente ganha consciência, com certeza é um pouquinho do senso de felicidade que a gente amplia. E tem uma historinha que eu vou contar antes da gente fazer a prece final aqui. Eu vi essa história numa palestra e eu achei que ela tinha tudo a ver aqui com o nosso estudo de hoje. Havia uma pessoa muito generosa, extremamente boa, extremamente positiva, e por uma ocasião assim, aquele momento, aquele instante que ela chega na porta do céu para ingressar, que todo mundo achava que ela ia para o céu mesmo, né? Então quando ela chega lá no céu, aquela pessoa que está na porta olhando as fichas, naquele momento a pessoa não traça um crachá, não tem. E aquele primeiro momento ele olha e fala assim: acho que você não é daqui não, melhor você ir embora, vai para o inferno, vai. E aí aquela pessoa foi parar no inferno. Algum tempo depois tá lá aquele ser maldoso, o líder lá, né, daquele inferno, no sentido figurativo, né? E ele volta lá e diz: mas Deus, eu vim aqui reclamar. Nunca esperei isso de você. Você me mandou lá um cidadão que está realmente tornando aquele lugar um inferno. Ele começou a sorrir, ele começou a olhar as pessoas nos olhos, ele começou a ouvir as pessoas, ele começou a conversar com todo mundo e começou a mudar as coisas por lá.
Não, isso aí tá errado, essa pessoa não é de lá não. Aquele lugar está horrível. Eu vou trazer ela de volta. Pode ficar com ela aqui contigo, porque lá não é o lugar dela. E isso é muito interessante, porque no final da história, o que ele coloca é assim: viva como se, caso você vá parar no inferno por algum erro, por alguma dúvida, o próprio maldoso, o próprio líder de lá, né, o demônio, sei lá, o líder ruim de lá, venha te trazer de volta para o céu, onde é realmente o seu lugar. E que interessante a gente falar, né, de comportamento. Essa historinha é tão figurativa, né, já que a doutrina também a gente sabe dessa situação, né, que não tem esse inferno, não existe esse demônio, mas o que está por trás disso? Então, a doutrina vem trazer tanta riqueza, tanto texto bonito, tanta leitura bonita. Olha esse capítulo em torno da felicidade. E tantas informações, Joana de Ângeles. Se a gente pegar o Evangelho e a gente começar a ler, olha quanta informação, olha quanta coisa nós temos lá. Então, falta informação? Não. Falta consolação? Não. Falta palestras bonitas e boas para a gente assistir? Não falta. Nós temos assistido muitas aí excelentes. E o que falta então? Falta despertamento, falta vontade, falta consciência, falta reeducação. Precisamos ser mais fortes nisso, precisamos nos perguntar e aí obter a resposta. Resposta sobre felicidade, resposta sobre, eu estou tão triste, por quê? O que eu fiz? Não, então eu não consegui entender, não consegui responder. Então você já sabe, ora, pega uma leitura, você já sabe, muda a sintonia, faz uma prece. Qual atitude no bem você tem feito? Eu estou julgando, eu estou pensando, eu estou comentando coisas ruins, então para. Vigia, segue em frente de outra forma e vigia cada pensamento. É trabalhoso, mas é importante, mas é isso que é felicidade. E que alegria vai ter diante da vitória pessoal, da vitória interior. Cada vez que você fechar a sua boca na hora de dizer uma coisa que não deveria, você, opa, dessa vez eu consegui. E a gente vai em pequenos passos, olhando também que o outro tem direito aos seus pequenos passos. E aquilo que você não puder dar conta, entregue na mão de Deus. Ore, ilumine, faça o seu papel. No livro O Mundo Maior, tem uma prece lindíssima, então eu tirei um pedacinho dela para a gente ler aqui e encerrar a nossa palestra de hoje. Então fechemos os nossos olhos, colocando o nosso pensamento sempre nas luzes do Divino Mestre, com muita gratidão à espiritualidade por este momento de estudo, por todo esse trabalho que a doutrina faz de forma tão consoladora. Vamos então para a nossa prece final. Prece final. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, herdeiros da imortalidade, confiantes em tua misericórdia. Buscamos-te as fontes eternas, louvamos-te a grandeza e pedimos. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros depositam no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Ampara-nos a fragilidade e acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos. Agora e sempre, assim seja. Obrigada a todos e uma boa noite.